E aí, pessoal, bem-vindos à parte 7 do nosso laboratório, né, de configuração de um cenário com roteadores Cisco, né. Essa é a última parte, a gente vai fazer a configuração das ACLs. Tá? Então, as regras para a gente configurar as ACLs vão ser o seguinte. Primeira regra, nenhuma rede na internet pode fazer ping para qualquer dispositivo da rede interna. Tá? Só que, no nosso caso aqui, a gente não tem nenhuma máquina dentro da nossa rede interna, cujo endereço IP dela seja público. O único endereço IP público que a gente vai ter aqui, é o endereço dessa interface desse roteador gateway aqui. É o único endereço público que eu tenho na minha rede. E a gente sabe que endereços IPs privados não são roteáveis. Então a internet não vai pingar um endereço IP privado, ela sempre vai pingar um endereço IP público. Tá? Então, o único IP que a gente tem que proteger de não poder ser pingado é o endereço IP desse roteador aqui. Os demais endereços da minha rede interna, eles não precisam ser protegidos porque eles são privados e a internet não vai fazer ping para eles. Tá? Eu esqueci de colocar aqui no slide, mas tem uma regra que é o seguinte. A internet não pode fazer ping para esse cara, mas toda a minha rede pode fazer ping para a internet. Então é preciso tomar cuidado com isso. Quer dizer, a internet não pode fazer pings para a minha rede, mas a minha rede pode fazer pings para a internet. Tá? Por que eu não quero que a internet faça ping para a minha rede? Porque eu não quero dar a possibilidade de atacantes descobrirem o que eu tenho na minha rede, o que está ativo, o que não está ativo. Tá? Então eu vou bloquear pings para a minha rede. Tá? Agora, para a gente lembrar, só para fazer para falar rapidamente aqui da questão do ping, o ping é o seguinte, ele funciona com duas mensagens que utilizam um protocolo chamado ICMP. Tá? Esse ICMP é um protocolo que tem vários tipos de mensagens. Uma dessas mensagens é a mensagem de echo request. Então, echo request. Quando um dispositivo recebe uma mensagem de echo request, em tese ele tem que responder com uma mensagem de echo reply. Então, por exemplo, se esse computador que está aqui, ele quer mandar um ping, né, para essa interface desse roteador, né, esse computador vai mandar uma mensagem de echo request. Né? Essa mensagem de echo request vai chegar até a interface do roteador. Como resposta, o roteador manda um echo reply. Tá? Então, o ping ele sempre trabalha com echo request e echo reply. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque como eu estou querendo impedir o ping da internet para a minha rede, mas não o ping da minha rede para a internet, eu tenho que tomar cuidado em bloquear, por exemplo, a entrada de echo requests. Tá? Mas eu posso ter a entrada na minha rede de echo replies. Então, um computador na internet ele pode mandar para a minha rede echo reply. Mas ele não pode mandar echo request, porque aí estaria sendo um ping iniciado por um computador da rede externa, quando na verdade eu não permito isso. Tá? Então a gente vai bloquear nesse roteador aqui, no roteador gateway, tá, mensagens ICMP echo request vindas da internet. Então esse é o primeiro ponto. Tá? Então a gente vai, para fazer isso, a gente vai ter que instalar uma ACL aqui, nessa interface do roteador. Tá? Muito bem, uma ACL para pacotes que estejam entrando. Então, input. Né? Beleza? Então, essa é uma regra, tá, que a gente vai precisar construir. A segunda regra diz que a rede B pode acessar o servidor web na rede A e fazer ping para qualquer host da rede A e das demais redes. Tá? Mas o restante ele não pode acessar. Então, um computador na rede B, tá? Que é essa rede que está aqui, ele pode somente acessar o servidor web, ou seja, o serviço. Toma cuidado só com uma diferença entre servidor no sentido de serviço
de software, e servidor no sentido de computador, de hardware. Então, esse cara aqui é um servidor, uma máquina servidora que roda vários serviços. Um dos serviços que ele roda é o serviço web, né, que a gente quer permitir para a rede B. Mas ele roda outros serviços, como FTP, DNS, Telnet e etc. Esses outros serviços são proibidos para a minha rede B. Tá? Eu só quero permitir que a rede B consiga acessar nessa máquina aqui o serviço web. E eu também quero permitir que essa rede consiga pingar para qualquer outra rede interna ou também para a internet, né? no meu cenário. Ok? Então, qualquer elemento dessa rede aqui, da rede B, pode fazer ping para qualquer outro lugar na rede e pode acessar o servidor web que tem a porta 80, tá? Então a gente vai bloquear, a gente vai permitir a porta 80 nesse servidor aqui, mas qualquer outro acesso que ele queira fazer, a gente vai bloquear, tá? Então essa configuração vai ser feita nessa interface do roteador aqui. Deixa eu botar aqui. Vai ser feita nessa interface desse roteador gateway, tá? Próxima regra. A rede C pode acessar o servidor FTP na rede A e fazer ping para qualquer outra rede. Então, é muito parecido com a segunda regra, mas agora a rede C só pode acessar o serviço FTP aqui dentro desse servidor. Nenhum outro serviço pode ser acessado. E a rede C também pode fazer ping para todos os outros dispositivos da minha rede interna, seja rede B, rede D, rede C, obviamente, rede E, F ou A. Ok? Então vamos ver como é que a gente vai fazer essas configurações no Packet Tracer. Bom, vamos para a primeira regra, pessoal. A primeira regra, ela diz que a primeira regra ela vai dizer que a internet não pode iniciar um ping para minha rede interna, tá? Ou seja, eu não posso da internet pingar o IP público que eu tenho na minha rede interna. Qual é o IP público que eu tenho na minha rede interna? É o IP dessa interface do roteador aqui, tá? O IP dessa interface do roteador é o 50.20.10.2, tá? Então, qualquer tentativa de início de um echo request chegando na interface Fast Ethernet 0/0, né, ou seja, direcionado para o IP 50.20.10.2, eu tenho que barrar, eu tenho que proibir. Tá? Então, vamos lá. Vou abrir aqui a configuração do roteador. Vou fazer a configuração. Tá? Então, vamos lá. IP Access List, certo? Essa lista de controle de acesso, ela vai precisar ser específica para ICMP. Quando eu preciso utilizar uma lista de controle de acesso mais específica, que não seja simplesmente filtrando pelo endereço de origem de um pacote, mas eu preciso filtrar por outros campos, eu não posso utilizar uma lista de controle de acesso padrão, eu tenho que utilizar uma lista de controle de acesso estendida. E é por isso que a gente vai usar essa Extended. Tá? Vou dar um número para ela, número 100, e beleza. Agora eu vou criar as regras. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um deny, eu vou proibir, né, vou dar um deny para o protocolo ICMP. Repara que você pode ir colocando umas interrogações, né? E você vai vendo as coisas que você pode escrever. Mas como o protocolo que eu estou querendo barrar é o ICMP, eu vou colocar ICMP aqui. Tá? Se eu colocar uma interrogação, você vai ver que ele está pedindo a origem. Então, eu estou querendo barrar ICMP de que origem? Tá? De qualquer origem que esteja fora da minha rede. Tá? Então, N. Por quê? Porque como a mensagem, a lista de controle de acesso vai ser colocada nessa interface do roteador, só pode chegar mensagens aqui de quem está vindo de fora da minha rede, porque esse é o meu roteador de borda, é o meu roteador de entrada na minha rede. Tá? Então, qualquer que seja o dispositivo que está mandando essa mensagem, então N, e aí você vai colocar uma interrogação, você vai ver qual é o destino da mensagem. Então, para qualquer que seja o destino da mensagem, né, eu poderia simplesmente colocar o endereço IP 50.20.10.2, né, e aí eu estaria barrando
ICMP echo request, ou seja, ping, só para esse endereço público. Mas pode ser que mais para frente eu coloque um computador dentro de alguma parte dessa rede interna aqui, e esse computador tem um endereço IP público. Aí, como a minha regra está específica para o IP público do roteador, essa regra não barreiraria ping para esse computador. Então, para ficar uma forma mais genérica, para eu impedir que o ping aconteça para qualquer computador da minha rede, tá? Eu vou colocar N aqui no destino também, para qualquer destino, tá? Então eu não quero que a internet pingue para nenhum destino. Agora a grande sacada aqui é o seguinte, né? Se você pode deixar só deny ICMP NN. Se você fizer isso, né, ele vai bloquear qualquer tipo de ICMP. Tá? E isso basicamente vai impedir que os seus computadores da rede interna consigam fazer ping para a internet. Por quê? Porque quando o ping for feito, por exemplo, desse computador para esse servidor na internet, a mensagem echo request vai chegar no servidor. Mas quando o servidor mandar uma mensagem echo reply, vai bater na lista de controle de acesso e vai dar um deny. Por quê? Porque a echo reply também é ICMP. Como você não especificou qual é o tipo de ICMP que você quer bloquear, ele bloqueia tudo. Então você vai conseguir, não vai pingar da rede externa da internet para a minha rede interna, mas também não vai conseguir pingar da rede interna para a internet. Então para pingar, para proibir o ping só da rede externa para a minha rede interna, eu vou fazer um deny ICMP NN e vou especificar o tipo de mensagem, echo. Tá? Aqui ele não coloca echo request, ele chama só de echo, que representa o echo request. Dei um enter. Qualquer outro tráfego vindo da internet, a princípio, a minha política leniente, né, a minha política que é bastante leniente, né, ela vai deixar passar. Então eu vou dar um permit IP. E aqui uma coisa importante, sempre que você quiser filtrar só pelos campos de endereço IP de origem e IP de destino, você vai usar o protocolo IP. Então, permite, nesse caso aqui eu estou querendo filtrar, falar, olha, eu quero permitir qualquer coisa que venha de qualquer origem para qualquer destino. Tá? Então, basicamente, é essa regra que eu vou colocar aqui, permite IP NN. Então, qualquer pacote que estiver vindo de qualquer origem e qualquer destino, eu vou permitir. Ou seja, eu vou negar se foi ICMP, vindo de qualquer origem para qualquer destino. Mas se não for ICMP, qualquer outra coisa eu vou permitir com essa segunda regra aqui. Então, permite NN. Certo? Agora, eu preciso aplicar essa lista de controle de acesso. Eu vou aplicar essa lista de controle de acesso nessa interface aqui do meu roteador Gateway. Tá? Porque é a interface de entrada. As listas de controle de acesso estendidas, em geral, você tende a querer aplicá-la mais próximo possível do seu alvo. Quer dizer, o mais próximo possível do alvo é o mais próximo possível da internet. Né? Quer dizer, a internet é que está sendo bloqueada. Né? Então, eu vou lá para a minha interface, que essa interface aqui é Fast 00. Então, interface, Fast Ethernet 0/0. IP Access Group, vou dar o número da ACL que eu criei, 100, tá? E agora eu vou dizer qual é o sentido do pacote nessa interface que eu quero passar pela ACL. Então, por exemplo, agora aqui eu quero que passe pela ACL quando eu estiver vindo um pacote de fora para dentro, ou seja, quando estiver entrando um pacote, né? Entrando um pacote na minha rede. Então, o sentido aqui é de input ou inbound, tá? Entrando um pacote, tá? Então, eu vou colocar in. Beleza, fiz aqui, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, int Fast Ethernet 0/0. Eu vou desfazer só por um minuto o comando que eu fiz. Então, eu desfiz a aplicação da lista de controle de acesso só para mostrar para vocês que sem a lista de controle de acesso o ping acontece. Então, por exemplo, eu posso pegar esse cara aqui e fazer um ping para 50.20.10.2. 50.20.10.2. Então tá lá, o ping está acontecendo. Né? Agora eu vou basicamente aplicar a regra. Então
vou aplicar a regra que eu tinha colocado antes. Então, a IP Access Group sem in. Apliquei a regra e agora eu posso tentar fazer o ping de novo. Você vai ver que agora não é mais possível pingar para o meu endereço público e nem para nenhum outro endereço. Tá? Agora o contrário é verdadeiro. Então, se eu tentar vir aqui nesse computador, ping 403052, eu consigo pingar. Tá? Então a minha rede interna consegue fazer ping para a minha rede externa, mas a rede externa não consegue fazer ping para a minha rede interna. Tá? Bom, então nosso primeiro objetivo foi alcançado, né? Impedir o ping da internet para a nossa rede interna e ao mesmo tempo permitir o ping da nossa rede interna para a internet. Beleza. O segundo é o seguinte, eu quero permitir ping dessa rede que está aqui, tá, para todas as outras redes, né? E quero permitir que essa rede que está aqui, qualquer computador nessa rede, consiga acessar o serviço web nesse servidor aqui, tá? Ou em qualquer outro servidor. Então eu quero permitir o ping para todas as redes, né? E permitir o acesso ao servidor web, só web, nesse carinha aqui, ou em qualquer outro servidor web que tenha na minha rede. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar essa lista de controle de acesso, de novo, ao roteador gateway. Tá? Ao roteador gateway. Então eu vou criar mais uma lista de controle de acesso aqui. IP Access List Extended 101. Bom, então vamos lá. O que eu quero permitir? Tá? Primeiro eu quero permitir ping. Tá? Então eu vou dar um permit ping. Permite ICMP. Tá? Qual a origem nessa rede que está aqui? Tá? Bom, mas como eu vou aplicar essa lista de controle de acesso justamente a essa interface, eu não preciso nem dizer qual é a origem especificamente. Quer dizer, eu posso colocar simplesmente N aqui. Tá? Então, permite ICMP N. Certo? Se for ICMP vindo dessa rede, eu consigo permitir para qualquer outra rede. Tá? De novo, como a CL vai ser colocado aqui, né, na entrada da interface, essa entrada da interface só pode ser atingida se vier dessa rede, que é a rede que eu quero permitir IP para qualquer outro lugar. Então, permite CMPNN. Agora eu quero permitir o acesso a um servidor web nessa rede que está aqui. Tá? Então, especificamente, melhor, vou fazer o seguinte, eu vou permitir o acesso ao servidor web somente a esse servidor web aqui. Somente a esse servidor web. Então, eu vou fazer aqui um permit. Tá? O web é um protocolo que usa na camada de transporte o protocolo TCP. Então, se a gente quer fazer o bloqueio pela porta do protocolo de camada de transporte, a gente vai usar o protocolo de camada de transporte aqui, TCP. Então, permite TCP. Né? Quem é a origem? A origem é N, qualquer que seja o computador na minha rede desse lado esquerdo, nessa rede aqui. Tá? Qual é o destino? O destino vai ser um host específico, que vai ser esse servidor. Esse servidor tem endereço IP 10.0.0.3. Então, vamos lá. 10.0.0.3. Certo? Então, host 10. Eu coloquei a palavrinha host para especificar que é um destino só. Se fosse uma rede, o destino, daí você tiraria o host, colocaria o endereço de rede e colocaria a máscara. Tá? Também poderia. Nesse caso, como o destino é um host específico, eu coloquei host ali. Então, 10.0.0.3. Né? Bom, agora eu tenho que dizer o seguinte, eu quero comparar de que maneira com a porta? Eu vou comparar com igual. Tá? Então, eu vou colocar um aqui. E qual é o número da porta? Porta 80, ou www ali. É um apelidinho para porta 80, mas eu poderia colocar 80 aqui assim. Tá? Então, se eu estiver tentando fazer uma conexão TCP da minha rede de 25 hosts, dessa rede aqui,
para essa rede aqui, para esse servidor, aliás, ele vai permitir. Tá? Qualquer outra coisa que não tenha sido especificado vai ser proibido. Tá? Então, saio aqui da minha CL, já fiz o que eu tinha que fazer. Vou entrar na interface. A interface aqui é a Fast 1/1. Então, interface, Fast Ethernet 1/1. IP Access Group 101 IN. Então você vai ver o seguinte, olha. Esse cara aqui tem IP 10.0.0.3, né? Então se eu vier aqui no meu navegador e colocar aqui 10.0.0.3, ele acessa a página lá no navegador, tá vendo? Então acessei, consegui acessar a página. Ele está acessando a página através do servidor web que está aqui, através desse servidor web. Tá? Então funciona. Eu também posso fazer pings. Eu posso fazer de novo um ping para a internet, que tem que continuar funcionando, né? Mas eu também poderia fazer um ping para o servidor 10.0.0.3. Também tem que funcionar. Tá? Agora, se eu tentar conectar a FTP ao servidor 10.0.0.3, você vai ver que a conexão ela não é estabelecida. Vai ficar tentando conectar e não consegue. Tá? Não foi possível conectar. Mas o serviço está funcionando, porque se eu tentar conectar desse computador aqui, ó, FTP 10.0.0.3, consegui conectar, tá vendo? Ele está pedindo meu nome de usuário e minha senha, mas ele conseguiu conectar. Então, essa rede está proibida de acessar qualquer outra coisa na minha rede interna aqui, com exceção do servidor web e com exceção de fazer ping para os outros computadores. Então, aqui eu posso fazer um ping, inclusive, para esse computador aqui. Deixa eu ver qual é o endereço IP dele. 10.0.0.98. Então, eu posso fazer um ping aqui para 10.0.0.98. Tá lá o ping funcionando. Tá? Tudo bem. Meu terceiro objetivo, né, é muito parecido com o primeiro, só que eu quero permitir que essa rede que está aqui acesse somente o serviço FTP desse servidor, mas possa pingar a rede toda. Então vamos fazer é muito semelhante, tá? Então eu vou vir aqui, enable, conft IP access list, vou dar um extended. Vou dar um número 100 para ela. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é permitir o ping. Então, permite ICMP NN. Se for ping, está permitido. Tá? Ou se for qualquer outra utilização do protocolo ICMP. Tá? Que tem outras utilizações também. Agora, eu quero permitir o acesso ao servidor FTP. Então, vou dar um permite, certo? TCP, porque o servidor FTP ele utiliza para acesso a dados uma porta do TCP, de qualquer computador da minha rede, né, para especificamente o servidor, que é host, né, 10.0.0.3, na porta, então de igual, né, na porta 21, que é a porta do FTP. Eu poderia ter colocado aqui assim também, que também daria no mesmo. FTP, porta 21. Então, 21. Então, isso vai permitir acesso ao protocolo FTP. O resto vai ser negado. Lembrando que toda a CL tem um deny lá, deny IPNN implícito. Tá? Se você não disser nada, ele vai negar para tudo. Bom, então agora eu tenho que aplicar. Né? Então, vamos ver qual é a interface aqui. Vou aplicar nessa interface aqui. Essa interface é a giga0/2. Então, int giga0/2 IP access group sem input, ou seja, inbound, quando eu estiver recebendo o pacote nessa interface. Muito bem. Deixa eu avançar aqui um pouquinho, só para ele parar de ficar laranja ali. Pronto.
Bom, então agora, pessoal, se eu tentar pegar esse computador aqui e acessar via HTTP, né, web, o servidor, esse acesso não funciona, certo? Porém, se eu vier aqui, eu consigo pingar o servidor. Então o ping funciona. E eu consigo conectar via FTP no servidor. Então está lá funcionando também. Eu só não consigo usar nenhum outro serviço, porque eu só permiti o HTTP e o ping geral. Certo? Então essas são algumas regrinhas, a gente pode brincar e fazer qualquer tipo de restrição na rede, tá? Mas como resumo, tá? Só para resumir a história aqui, para finalizar o vídeo. Deixa eu pegar aqui IP Access List 101 Extended. Então, pessoal, só para finalizar, se você estiver querendo filtrar tráfego baseado só nos endereços IP de origem e destino, tá? Você vai dar um permit ou um deny, né? Então vamos colocar aqui um permit, mas poderia ser um deny, e vai usar o protocolo IP, porque o protocolo IP vai te dar ali IP de origem, IP de destino e tal. Se você está querendo filtrar ou alguma coisa relacionada ao protocolo ICMP, você vai dar um permit ou deny para o ICMP, tá? Aí você tem que ver se você está querendo bloquear ou permitir todo o ICMP ou uma mensagem específica do ICMP, como echo request, echo reply, etc. Tá? Se você estiver querendo proibir ou permitir, né, um serviço específico de um serviço de rede que utiliza um protocolo de camada de transporte, como se for o UDP, você vai ter que usar o permit ou deny UDP. Né? Se for o TCP, o permit ou deny TCP. Em qualquer um dos casos, depois do protocolo, você tem que dizer qual é a origem. Tá? Se você quiser qualquer origem, você vai dizer N, vai escrever N. Se você quiser uma origem que é um único computador, um IP específico, você vai colocar host e o IP que você quer. Se a sua origem for qualquer computador numa determinada rede, você vai colocar o endereço da rede e a máscara em seguida. Tá? Então vamos montar o endereço IP com uma máscara. Por exemplo, 10.0.0.0 da máscara 255.255. Ah, lembrando, as máscaras aqui nas ACLs, né, elas são máscaras coringa. Né, então eu tenho que inverter a lógica. Né. Nas máscaras coringa, se no endereço IP o octeto ele é todo da rede, na máscara coringa o octeto vai ser 0. Se no endereço IP o octeto é todo do host, na máscara coringa o octeto vai ser 255. Se no endereço IP o octeto tiver uma parte que é da rede, uma parte do host, no mesmo octeto, na máscara coringa, o valor que você vai colocar ali é o tamanho do bloco menos 1. Então, sempre lembrar dessa informação. Tá? Aqui eu tenho 0, o meu único octeto que é totalmente da rede é o primeiro, o restante é do host, porque eu estou usando um classe A. Então, foi. Aí agora eu preciso dizer qual é o destino. Tá? Eu poderia colocar qual é o meu destino. Poderia especificar um destino único com um host ou uma rede de destinos, ou qualquer destino, dizendo N. Tá? Então, vou botar N aqui, por exemplo. Aí agora eu tenho que especificar qual é o tipo de comparação que eu quero fazer com a porta. Se é maior igual, menor igual, igual. Para o nosso caso, em geral, a gente vai colocar aqui que é igual. E aí agora eu vou especificar qual é o número da porta que eu estou querendo comparar. Tá? De 0 a 65.535. Certo? Então a série é isso. Você vai ver as regras que estão sendo pedidas para você, vai pensar no que você tem que permitir, o que você tem que negar, e vai instalar a regra, né, a ACL, numa determinada interface de um roteador que você definiu que deve ser ali. Tá? Beleza? Bom, espero que o vídeo tenha sido útil. Né? Espero que essa série de vídeos tenha sido úteis para vocês. E a gente se vê num próximo vídeo, numa próxima aula. Valeu? Um abraço.